Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez, né? Estou gravando esse vídeo para vocês hoje porque na realidade eu iria estar fazendo a live, mas por causa da questão do YouTube, né? Só permite live a partir de no mínimo 50 inscritos e hoje eu completei esses 50 inscritos, então eu não pude fazer a live hoje, eu tenho que aguardar 24 horas para posteriormente poder estar podendo fazer as lives, as transmissões ao vivo. Mas eu não vou deixar de gravar e não vou deixar de trazer a informação que eu ia trazer e de responder as perguntas que me foram feitas, né? A maior parte das perguntas foram feitas no Instagram e com isso eu vou estar respondendo também aqui para vocês, somando ao que eu já ia trazer em questões de perguntas recorrentes, né, que as pessoas fazem para mim aí, tá ok? Então assim, gente, primeiramente a gente vai estar falando sobre religião, então eu quero deixar bem claro que eu não estou aqui para poder ferir a crença de ninguém, tá? Não estou aqui para poder criar atrito com ninguém, criar confusão com ninguém, é simplesmente para poder expor, né, as minhas vivências religiosas, a minha crença, aquilo que eu pratico, aquilo que eu vivencio, tá? Já respondendo algumas perguntas que me foram feitas lá no Instagram. E dentro disso, né, acaba se tornando de certa forma uma apresentação, porque uma das perguntas que me foram feitas é justamente a minha trajetória espiritual, e teve um irmão que me perguntou lá qual era a corrente, né, qual era o segmento que eu tinha de religiosa. Então, dentro dessa questão, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte: eu sou um cara que eu nasci praticamente dentro da Umbanda, né? Quem me segue lá no Instagram já viu fotos minhas, por exemplo, eu com 12 anos, uniformizado como centro de Umbanda, como médium de uma casa, mas eu já fazia parte dessa casa há muito tempo. Eu comecei um período espiritual muito cedo, muito novo. Depois eu fui para o Candomblé, né, onde eu me iniciei. Eu tenho 28 anos de iniciado no Candomblé e fiz a iniciação de Fá e atualmente também eu tenho a minha prática de Quimbanda. Mas o que eu pratico realmente hoje? As minhas práticas são o Candomblé e a Quimbanda, né? O Candomblé eu recebi, foi aonde eu recebi o meu cargo de sacerdócio, então o meu sacerdócio ele vem pelo Candomblé, né? 7 anos quando eu minha obrigação, eu tive os meus baxés, eu tive meus oiês cantados na sala, e ali foi me dado os direitos, né, do sacerdócio. Na Quimbanda eu sou um adepto, né, já respondendo a pergunta, da Quimbanda, dentro da Quimbanda das Almas, né, da corrente 49, lá da Casa de Pantera. E sou apenas um adepto, não sou nada, sou iniciante, sou neófito, estou iniciando, estou começando a minha caminhada e de aprendizado, que é uma caminhada eterna, né? Porque por mais que eu falo a mesma coisa do Candomblé, eu sempre digo para as outras religiões, né? O conhecimento ele nunca se esgota, nós temos que estar sempre buscando os conhecimentos, buscando o entendimento, buscando o aprendizado. Você pode que agora eu tenho 28 anos de Candomblé e a gente aprende todos os dias, né? Porque o Orixá ele nos ensina todos os dias, ok? Querendo ou não, cada jogo de búzios que a gente faz, às vezes, a gente aprende uma coisa diferente com o Orixá. Da própria experiência, da própria vivência, né? A gente aprende. E aproveitando para poder responder uma pergunta de um jovem, que ele pergunta a respeito do batismo. Ele fala bem assim que ele, na igreja dele, ele... Só para deixar claro, gente, tem bastante pessoas que me seguem no Instagram, que são alunos. Muitas perguntas que me fazem são esses jovens. E eu fico muito feliz de saber que eles têm essa curiosidade. Desculpa, estou com a garganta meio ruim, tá? Essa curiosidade de aprender. De aprender o diferente, não o que é diferente, daquilo que eles estão adaptados. E ele diz que na igreja dele, a partir dos 14 anos de idade, já começa a pessoa a seguir, ela pode entrar para dentro da igreja, e se batizar e entrar e ser um fiel da igreja, e dentro da minha crença religiosa, qual seria essa idade ideal? Bom, dentro da minha crença, tá? Isso é uma opinião pessoal,
já respondendo também esse do óleo, aproveitando. Eu com 12 anos já estava dentro de um centro de umbanda, eu comecei a sentir as entidades muito cedo, né? Então assim, muito novo mesmo, praticamente quase a metade da cidade. E dentro da minha visão, da minha experiência, não tem idade. Por que não tem idade? Vamos para poder pensar, a família brasileira, ela é formada por questões culturais. Dentro desses pilares culturais que formam a sociedade brasileira, um delas é o religioso. Apesar do Brasil ser um país laico, né, a laicidade no país também não ser, de certa forma, aplicada de forma correta, né, nós temos uma influência muito forte do cristianismo. E a gente aprende desde criança, né, os conceitos cristãos, dentro do nosso próprio lar, com os nossos pais. Né? A gente começa a aprender a amar a Deus, conhecer Deus, obedecer, porque senão Deus castiga, não é assim? Então a gente começa a ter uma crença que parte daquilo que nos é ensinado, porque na verdade tem pessoas que têm 20, 30, 40, 50 anos que estão dentro de uma igreja e nunca tiveram uma experiência com Deus, nunca tiveram. Mas se você não tem pessoas que nem para a igreja nunca nem foram, se você perguntar, você crê em quê? Eu creio em Deus. Simplesmente por quê? Porque se torna um padrão, né? É repetitivo. Eu creio porque me ensinaram a crer. Então, dentro das religiões afro-brasileiras, como o candomblé, a umbanda, a quimbanda e outras mais, essa fé ela não é ensinada de berço, ela é conquistada. E conquistada pelas próprias divindades, a quais nós cultuamos, né? Então, Orixá, ele vai te ensinar a você amá-lo, Exu, Cobogeira, né, que é dentro de Quimbanda, Caboclo, Preto Velho, dentro de Umbanda. Então, essas entidades e esses orixás, eles vão nos conquistando aos poucos. E a primeira experiência que você tem que ter dentro de uma religião é você, que a maior parte das pessoas tem na realidade, com uma religião, por exemplo, dentro do candomblé, é com o jogo de búzios. É quando a pessoa procura um jogo de búzios e ela começa ali, então, a entender a vida dela a partir de uma pessoa que ela nunca viu na vida, porque tem muitas pessoas que sentam na nossa mesa de jogo que nunca nos viram, a gente não sabe quem é, a gente não tem nenhum contato. E ali a gente descreve tudo, inclusive até a forma de pensar da pessoa. E aí a pessoa fala assim, poxa, como é que você consegue saber disso tudo? Como é que você sabe disso tudo? Né? O que aconteceu na minha vida? O que eu penso? Como é que eu estou agindo? Como é que eu estou reagindo? E aí quando você vai para essas questões, é a primeira experiência que a pessoa tem, real com o sagrado, que não é com a gente. Eu não tenho como saber da vida da pessoa. Né? Então eu só tenho como saber através do oráculo. E através do oráculo que a maior parte das pessoas vão ter o seu primeiro contato realmente com o espiritual, né? Então assim, dentro dessa questão é o que leva a criar, a gerar a fé nas pessoas dentro das religiões de matriz afro-brasileira. Diferente do cristianismo, que 90% das pessoas que têm fé começam dentro de casa por influência da própria família. E aí quando vai para a sociedade, quando essa criança ela vai para a sociedade, ela vai sofrer uma influência social, uma pressão social, para seguir um padrão. Se você não segue esse padrão, você é automaticamente marginalizado, né? Você é excluído socialmente, porque você tem que seguir aquilo que é socialmente aceito. E dentro da nossa sociedade brasileira, o que é socialmente aceito é o cristianismo. Né? E aí quando você vai para o cristianismo, você aprende desde criança a amar, adorar a Deus, porém você só pode se batizar com 14 anos, a partir dos 13, 14, 15, dependendo da igreja, porque tem essa questão do pecado. Né? E essa questão do pecado ela é muito relativa. Por quê? Porque o pecado ele está relacionado àquilo que é correto, aquilo que é padrão dentro de uma determinada cultura.
aquilo que é correto dentro de uma determinada crença religiosa, que é a questão da moralidade, né? Então, quando você fala bem assim, essa pessoa ela é moral, ela é ética, ela é moral, ela é ética dentro daquele padrão social. Então, se você sai desse padrão social, se você não aceita isso como um padrão social, você se torna uma pessoa amoral, né? Então, essa é a diferença do moral para o amoral. Então, aos olhos do cristianismo, eu, por exemplo, que sou de religiões de matriz afro-brasileira, eu sou amoral. Amoral por quê? Porque eu não sigo as éticas, os padrões morais ensinados pelo cristianismo. Um deles, por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, eu não amo a Deus sobre todas as coisas. Então, quando eu não amo a Deus sobre todas as coisas, eu estou quebrando um padrão ético e moral dentro do conceito religioso. Entendeu? Como é que funciona? Então, quando você chega nesse período, você já tem consciência do que é certo, do que é errado, do que pode e do que não pode, socialmente dizendo, dentro de regras, de padrões pré-determinados, pré-estipulados por aquela crença dominante. Já dentro das religiões de matriz afro-brasileira, a nossa visão é diferente, porque a nossa visão ela não é eurocêntrica, ela não é europeia, ela não vem do padrão cristão, ela segue padrões familiares, a maior parte vinda da África, outra grande parte da própria cultura indígena, porque nós sofremos, quando a gente olha para a formação do Brasil, nós somos formados por 3 bases culturais, né? A indígena, a europeia, branca europeia, e a cultura negra africana. Então a gente tem a cultura familiar africana e a cultura familiar indígena, muito forte dentro da nossa cultura, né, brasileira. E dentro das religiões de matriz afro-brasileira não é diferente. Tanto é que você fala pai de santo, mãe de santo, irmão de santo, tio de santo. Por que a gente usa, por exemplo, dentro do candomblé, ou dentro da umbanda, ou de repente algumas versões, alguns segmentos de quimbanda que utilizam o termo tata, que significa pai, né? Dentro do candomblé, babá, já dentro de quimbanda, alguns cultos de candomblé Angola, nós vamos ter aí, né, os tatas, né? Que é pai também, né? Ou as mametos, né, ou as iás, as mães, são termos que nós utilizamos de senso familiar. Então, quando a gente fala de senso familiar, como que nós vamos excluir um jovem, uma criança, ou determinar uma idade? Se dentro da cultura afro-brasileira, dentro da cultura africana e até mesmo dentro da cultura indígena, nós temos a presença da criança em todos os aspectos da vida social familiar, né? Então a criança começa a aprender desde cedo, ela começa a vivenciar essas práticas desde cedo. Só para vocês terem uma ideia, na África é muito comum quando uma criança nasce, o pai pegar essa criança e colocar ela logo com poucas horas de nascida, com o pé no chão, bota o pé na terra mesmo, e diz na Orumilá, olha, a criança chegou na terra, que ela tem uns passos firmes, né? A cultura indígena tem as suas tradições a respeito das crianças, e a gente não vê isso acontecer na cultura europeia, né? Que é totalmente diferente, é só vou constar para vocês. Então, desde cedo, a vivência da criança, ela é intensa, porque a religião, ela não é só uma formadora cultural. A pessoa é diferente, na cultura africana, você vivencia a crença, a religião 24 horas por dia. E aí a gente vai entender por que dentro dos cultos de candomblé, da quimbanda, é um culto diário, todos os dias, né? É incrível. Você acorda de manhã, você já vai lá, já dá um bom dia para os seus santos, já dá um bom dia, uma boa tarde para os seus mestres, lá para os seus achus e pulogiras, e tem esse bom bate-papo, você conversa com os seus mestres, como se você estivesse conversando, né, com o seu pai, com a sua mãe, e você vai criando um relacionamento com esses mestres, né? Então é importante entender que dentro da nossa cultura, a criança ela não tem idade para começar.
ela já começa a partir do momento em que ela nasce. Então, os processos iniciáticos, elas têm uma outra finalidade, porque a nossa religião, ela é de uma religião iniciática. Então, você passa por um processo de iniciação para você ser confirmado dentro daquele grupo, dentro daquela egrégora, né? Dentro daquele templo. Então você tem os processos que você faz, né? Para poder entrar para dentro daquela casa, fazer parte daquela família religiosa. Mas praticamente, dentro da nossa visão, tem até sacerdotes de candomblé ou sacerdotes de umbanda e de quimbanda que também não concordam com uma iniciação ou com um processo de aceitar uma criança tão cedo dentro de um templo. E tem pais que são umbandistas, que são candomblecistas ou que são quimbandeiros e que falam: ah, não, eu vou esperar o meu filho crescer para que ele possa escolher, para dar liberdade a ele de escolha. Tá certo, não vejo nada de errado nisso. Mas quando a gente olha, vamos pensar direitinho. Se você tem aquela crença, se você enquanto pai, enquanto mãe, você tem aquela crença e aquilo é bom para você, por que você não vai introduzir o seu filho nisso e vai esperar ele crescer para ele ser influenciado socialmente? Ele vai sofrer as pressões da sociedade. Se você então não preparar o seu filho desde novo para poder ele entender que existem outras formas de viver, que existem outras formas de crer que não seja aquela padronizada pela sociedade, ele vai sofrer muito. E depois, para poder fazer uma desvinculação de crença e de fé, é muito difícil. E aí entra uma outra pergunta que me foi feita, que a pessoa pergunta se a gente sofre muito, né? A pergunta foi essa: quando você entrou para Quimbanda, você sofreu muito? Bom, vamos lá. Existe dentro da nossa mente, da nossa cabeça, crenças, valores e princípios. Dentro dessas crenças, desses valores e desses princípios, a gente baseia a nossa vida. Então vamos imaginar uma coisa: eu nasci, ou você nasceu, vamos colocar assim, dentro de um berço cristão, aonde você aprendeu determinados valores, determinados princípios, e esses determinados valores e princípios dizem que você não pode, por exemplo, andar sem camisa. Tem igrejas evangélicas que proíbem, né, que os seus fiéis andem sem camisa. Aí eu moro numa cidade que tem 40 graus de calor, normal. Aqui é 40 graus normal. Eu quero ir ali na rua, varrer a minha calçada. Eu não posso varrer a minha calçada sem uma blusa, porque a minha crença diz que eu não posso ficar sem camisa, porque eu não posso mostrar o meu corpo. É pecado. Para quem mora no litoral, está lá no litoral, quer ir para a praia, ou vai tomar um banho de piscina, tem que colocar bermuda, camisa, mulheres entrando na água de camisa, de bermuda, porque não pode mostrar o corpo, que é pecado. Pecado para quem? Então aí você começa a pensar: se nós nascemos nu, a nudez ela não pode ser vista como uma vergonha. Ela não pode ser vista como algo pejorativo, como algo negativo. Então, eu andar sem camisa, eu ir para uma praia de biquíni, de sunga de praia, não é pecado. Ah, porque gera no outro desejo. Ué, se gera no outro desejo, o problema é do outro, não meu, não seu. O outro que lide com os seus próprios problemas, entendeu? Então essa questão dessa amoralidade, essa visão diferenciada nossa, é que faz com que muitas vezes nós sejamos intolerantes conosco mesmo. E aí a gente entra numa coisa que nós chamamos, que eu aprendi inclusive dentro da Quimbanda, depois de mais de 28 anos de candomblé, aliás, com 28 anos que eu fiz agora no dia 7 de março, a gente aprende uma coisa chamada nigredo. O que é o nigredo? Né? Então, o nigredo é você justamente entrar nesses conflitos internos, morais, éticos, sociais.
Porque nós criamos na nossa mente padrões, padrões, padrões sociais, padrões culturais, e quando você tem que quebrar esses padrões, isso acaba sendo doído, sendo dolorido. Por quê? Porque quando você começa a entender o que é Exu, por exemplo, e o que ele vai fazer na sua vida, você entra em crise. Porque a gente está adaptado, por exemplo, com a questão de uma ética que Exu não reconhece. Então ele vai bagunçar a sua vida toda para reconstruir, e é o caos. E aí entra um conceito de caos. Você entra em surto, né? Você entra em surto, porque faz parte do processo de transformação você surtar muitas vezes. Então, assim, isso também não é diferente dentro do Candomblé, tá? Não é diferente. Quantas pessoas não se iniciaram no Candomblé e a vida parece que deu uma desandada completamente, a vida foi para trás, a pessoa perdeu o emprego, a pessoa perdeu isso, perdeu aquilo, e aí quando você vai ver é o estado de nigredo que ela entrou, e esse estado é justamente para poder trazer uma transformação lá para frente, para que algo lá na frente fosse mais positivo para a vida dessa pessoa. Então a gente tem que entender que tanto dentro do Candomblé quanto dentro do grupo de Quimbanda, muitas coisas que acontecem na nossa vida, elas não acontecem para o agora, elas acontecem mais para frente, para aquilo que está por vir. Só que nós temos uma tendência de sermos imediatistas. Imediatista por quê? Porque a gente espera por milagre, porque isso foi ensinado para a gente no nosso berço, na nossa família. A gente quer o milagre, a gente quer da noite para o dia, a coisa tem que acontecer. E aí entram as frustrações, porque muitas vezes você entra, a sua vida vira de cabeça para baixo, porque você esperava um milagre, porque isso foi ensinado para você socialmente, culturalmente. Porque Deus pode operar um milagre na sua vida, então você acha que Deus tem que operar um milagre na sua vida, Exu tem que operar um milagre na sua vida, o Orixá tem que operar um milagre na sua vida, o diabo tem que operar um milagre na sua vida, e você não tem que fazer nada. E quando você vai para essas religiões de matriz afro-brasileira, você aprende que do céu só cai chuva e avião, e gelo de vez em quando. Se você não se movimentar, nada vai acontecer, porque eles não vão fazer por você. Porque a primeira coisa que Exu, que é o dono do movimento, que é o senhor do movimento, ele vai abolir da sua vida é o ostracismo, é a comodidade. Exu não gosta de ninguém cômodo. Então a gente tem que aprender isso, a gente tem que entender isso. Exu não gosta de ninguém cômodo. Orixá não gosta de ninguém cômodo, de comodidade, de gente preguiçosa. Você quer um emprego? Vai se movimentar. E aí o que Exu vai fazer? Exu ele vai abrir as portas para você, mas ele não vai fazer cair do céu para você. Não vai. Ele vai trazer para você aquilo que está mais viável para você reconstruir a sua vida. Esses dias atendi um rapaz, eu não vou citar o nome por uma questão ética, mas eu vou citar só o fato, que perdeu o emprego, estava em uma certa dificuldade, né? Nós fizemos um trabalho de prosperidade para ele e o seu Sete foi lá e abriu uma porta de emprego, ele foi trabalhar de ajudante de pedreiro. É o que ele queria? Não, não é o que ele queria. Mas é melhor você estar trabalhando de ajudante de pedreiro do que estar com o braço cruzado dentro de casa esperando um milagre cair do céu. Enquanto isso, ele foi recebendo propostas, né, de outras empresas, foi fazendo entrevistas, algumas ele não conseguiu, outras estão ainda por aparecer, mas ele já está produzindo de alguma forma. Então o Exu ele vai trazer alguma coisa para a vida da pessoa, até como teste, para ver se aquela pessoa é merecedora das bênçãos maiores, porque se você não valoriza aquilo que é pequeno, como é que você vai valorizar algo grande na sua vida? Né? Então a gente tem que aprender a construir a nossa vida não vai ser construída
com coisas caindo do céu, um milagre acontecendo. E é justamente por esperar o milagre que existe muita gente passando fome. É por isso que, por esperar o milagre, tem muita gente passando necessidade, passando aperto, doente emocionalmente, doente psicologicamente. Exu pode operar um milagre? Pode. O Orixá pode operar um milagre na vida? Pode. Entendeu? Não tem problema nenhum. Se eles quiserem, eles podem. Mas o que acontece com nós, indivíduos, que temos uma tendência a cruzar os braços quando a vida fica boa? Simples assim. Pode ver que a maior parte das pessoas só buscam o sagrado quando está na merda. Elas dificilmente vão buscar o sagrado quando elas estão bem de vida. Para gente que joga búzios, no meu caso eu faço jogo de búzios, eu faço a área do Mancia do seu Zé, né, o jogo de dados do seu Zé, as pessoas que nos procuram, 90% delas é duas coisas: relacionamento e dinheiro. Aí você vai ver a questão de relacionamento, são pessoas tóxicas, pessoas problemáticas, sufocantes, que não dá o espaço para o companheiro ou para a companheira, ou extremamente arrogantes, ignorantes, que não sabem tratar a outra pessoa. Aí você vai ver as pessoas que procuram por dinheiro, né, que querem trabalhos porque estão desempregados. Aí você vai ver a postura, a conduta de vida da pessoa. Não tem como. E aí entra, né, uma outra pergunta que a menina fez aqui, que é justamente a respeito de prosperidade. Todo mundo que fez os trabalhos, que faz trabalho de prosperidade, ela vai receber as bênçãos, né? E aí no caso a pergunta está relacionada a respeito dos trabalhos coletivos. Olha só, para a gente poder receber uma bênção, seja de Exu, seja do Orixá, seja do diabo que for, a gente tem que ter uma mudança primeiramente de postura e de conduta. O que adianta você querer que Exu ou que Orixá te dê uma bênção se você não muda pensamento, se você não muda atitude, se você não muda? Como é que você vai ter um bom relacionamento se você trata a sua companheira como um lixo? Como que você vai ter um bom relacionamento se você trata o seu companheiro como um lixo? Nunca terá. Isso não vai te trazer essa porta de prosperidade sentimental. Como é que você quer ter um bom emprego se você só pensa em foder a vida dos outros? Aí você chega no seu serviço, fica criando futrica, criando intriga, criando ejozinho. Como que você quer ter uma prosperidade financeira se você não respeita o dinheiro? Esses dias eu estava conversando com os meus alunos, porque, para quem não sabe, eu sou professor, dou aula de geografia, e eu conversando com meus alunos na escola, eu estava falando com eles, o dinheiro se tornou um Deus. Se você não respeitar o dinheiro, ele acaba com a sua vida. E infelizmente as pessoas hoje, elas estão valorizando cada vez mais o dinheiro do que a própria religiosidade. Você quer ver uma coisa? O cristianismo, ele ensinou o tal da caridade. Foi a maior merda que fizeram. Porque caridade não combina com capitalismo. E nós vivemos num período de capitalismo, acumulação de bens. Nós estamos vivendo o pico do capitalismo, o auge do capitalismo. E aí? Só vem a nós, o vosso reino nada. Você quer testar a fé de uma pessoa? Mexe no bolso dela. Por isso que as igrejas arrancam tanto dinheiro dos seus fiéis. O cara muitas vezes não tem dinheiro para comer, mas ele vai lá e tira um dinheirinho para ele pagar o dízimo. Entendeu? E aí quando você vai para uma religião de matriz afro-brasileira, todo mundo acha que a gente é obrigado a fazer tudo de graça, pela caridade, pela necessidade do outro.
Se a gente fica o tempo todo alimentando a miséria na vida do outro, ela não vai sair da miséria nunca. E isso é uma das coisas que Exu mais faz dentro da nossa religião. O que ele faz? Você tem um movimento. Se ele tiver que arrancar, tirar tudo de você para você se movimentar, ele vai tirar. Ele vai tirar, ele não vai passar a mão na sua cabeça. Porque toda pessoa de religião de matriz africana tem que aprender que a vida é movimento. Para vocês terem uma ideia, para mim poder trabalhar, eu estava viajando todo dia 150 quilômetros. 75 para ir, 75 para voltar, de moto, debaixo do sol, debaixo de chuva. É fácil? Não é não, cara. 150 quilômetros todo dia, em 10 dias é 1.500 quilômetros. Em 10 dias, imagina em 30 dias. É muito chão. E aí eu tenho gastos. A moto acaba tendo muito gastos. Um movimento, quer construir a sua vida? Um movimento. Como que eu vou explicar para outra pessoa depois que ela tem que ter movimento na vida dela se eu não tiver movimento na minha? Eu vou ter que ficar de braço cruzado dizendo assim, não, você tem que se movimentar. E eu com o braço cruzado? Não vai funcionar nunca. Exu não vai permitir isso, porque ele não vai permitir a hipocrisia. Né? Então a gente tem que entender essas questões. E isso entra, né, dentro da pergunta da menina. Ela fala da questão da caridade, que ela fala da questão de cobrar. Sim, quimbanda, tudo é cobrado. No candomblé também tudo é cobrado, tudo é muito caro. O material é muito caro. Né? Você vai comprar qualquer coisa, hoje uma fava, olha o preço que está custando. Então, existem gastos. E além de existir gastos, existe uma outra coisa, o tempo que a pessoa parou para poder aprender. Imagina, eu tenho 28 anos de candomblé. Comecei a estudar quimbanda 2 anos atrás. Entendeu? Cada livro que a gente compra é 250 reais. Você acha que para ser religioso é só prática? E aí entra um outro problema. As pessoas, elas querem aprender só a prática. Quem entra para candomblé só quer aprender a fazer ebó, quer aprender a fazer ebó para poder passar logo o ebó na pessoa, mas não sabe o que significa cada elemento que está ali. Por que você montou aquele ebó? Por que vai esse elemento nesse ebó? O ebó que serve para um serve para outro? Não. Entendeu? Então assim, as pessoas querem reproduzir, elas não querem produzir, elas querem apenas reproduzir o que é mais fácil, o que é mais simples. E o que a gente precisa na realidade? Produzir. Simples assim. Então a gente tem que mudar, ter uma mudança de mentalidade, ter uma mudança de postura, ter uma mudança de conduta. Se eu entro para quimbanda, ok, eu entrei para quimbanda, vou colocar o meu exemplo. Eu vou ficar me preocupando somente como é que se faz amarração, como é que se faz queimação, como é que se faz feitiço, como é que se faz... Não, eu quero aprender os elementos, o que serve, como é que se utiliza. Além disso, eu quero entender o conceito de quimbanda, o que é a quimbanda. Ao contrário do que as pessoas pensam que quimbanda significa maldade, coisa do diabo, não, quimbanda é curador. A quimbanda, ela traz cura. E aí, aproveitando isso para responder a pergunta que me fizeram aqui, o que a quimbanda é para mim? E aí eu ouvi esses dias uma resposta que eu uso muito hoje, tá? Eu não lembro quem foi que falou agora, eu só lembro da resposta, que eu acho que foi maravilhosa. O exemplo que essa pessoa deu foi maravilhosa, que ela falou bem assim: a quimbanda é igual a arte marcial. O que as artes marciais nos ensinam? A primeira coisa que a quimbanda, que as artes marciais nos ensinam, é ter disciplina. Depois, ela vai nos ensinar a dar golpes. E nesses golpes a gente aprende a se defender e a atacar quando for preciso. Quando for preciso. Porque o maior ataque, na realidade, é a defesa. E quem sabe lutar não precisa ficar dando golpe à toa. Não
entendeu? Dá o contragolpe, é diferente. Então é isso que a gente tem que entender. Então a Quimbanda para mim é isso, é uma arte onde eu aprendo a me defender de quê? Me defender dos meus inimigos, me defender dos meus falsos amigos, né? Os inimigos ocultos, declarados e ocultos, me defender de um sistema opressor. E aí quando a gente fala de sistema opressor, que sistema é esse? Existem várias formas de opressão. Várias formas de opressão. Eu não vou entrar aqui agora em detalhes, para justamente não esticar muito o vídeo, tá? A minha intenção não é fazer um vídeo muito grande, mas é só explicar essa questão para vocês. Existem diversas formas de opressão. Uma delas é a crença. Tá? Uma delas é a crença. Qualquer sistema religioso que te oprime, ela é opressiva. Então, por exemplo, se você está dentro de um barracão de candomblé, onde você é proibido conversar com pessoas simplesmente porque elas não fazem parte do seu ciclo, da sua família, isso já é um sistema opressor, porque religião nenhuma pode te proibir a você de ter a comunicação, a fala. Exu é a boca, é o Enigbarijô, é aquele que tudo come e é aquele que tudo fala, é o comunicador. Então quando a gente está dentro de uma religião, está dentro de um barracão de candomblé, e aí o pai de santo vira e fala assim, olha, eu não quero que vocês conversem com fulano de tal. É opressão, é dominação. Existem diversas formas de opressão e dominação que a gente precisa aprender, né? A impor limites. Então a Quimbanda ela vai me ensinar isso, ela vai me ensinar que eu sou livre. Então, por exemplo, quando você participa de uma casa, onde a gente fala assim, dentro da Quimbanda, Exu é livre. Ele é livre por que ele é livre? Porque ele pode falar o que ele quiser, a hora que ele quiser, para quem ele quiser. Ele chega se ele quiser, se ele não quiser ele não vem, ele não tem obrigação nenhuma. É diferente muitas vezes de você estar dentro de um templo religioso, onde as pessoas obrigam, por exemplo, um Exu a chegar, que é obrigação, não pode falar palavrão. Existem lugares que Exu não pode beber, Exu não pode fumar, porque a doutrina tem que ser doutrinado. Isso é sistema opressivo. Então a gente não concorda com isso, assim como a gente dá toda a liberdade para Exu, porque Exu tem que ser quem ele é um espírito que compreende a gente enquanto ser humano, porque já viveu nessa terra e sabe as dificuldades que nós passamos. E por saber as dificuldades que nós passamos, ele vai nos ajudar, principalmente a nos movimentar, porque ele vai dizer, olha, não seja preguiçoso, se você quer conquiste, a vida não é fácil, mas não dá para ficar de braço cruzado, não dá para ficar chorando, se lamentando. Então, são coisas que a gente tem que aprender. E a primeira coisa que a gente precisa aprender dentro de uma religião é a mudar a nossa postura, a nossa conduta. A primeira coisa que eu sempre digo para todo mundo é: questione, pergunte. Não seja uma marionete de um sistema opressivo. Não importa qual a sua religião. Surgiu dúvida? Pergunta. Surgiu dúvida? Vai lá, corre atrás da informação. Se o seu sacerdote não te der, pergunta para outro. Pergunta para outro. Crie o seu conhecimento, corra atrás, aprenda. É claro que eu não estou dizendo aqui para você não obedecer o seu sacerdote. Pelo contrário. Você deve respeito a ele sim, profundo. Tá? A primeira pessoa que você vai perguntar é ele. Pergunta uma vez, pergunta duas, não te respondeu? Beleza. Não espera a terceira. Se você perguntou duas vezes, não respondeu, não foi satisfatório, vai correr atrás de informação. Vai correr atrás do outro. Então, assim, eu sou muito transparente em relação a isso, porque a gente vivencia isso todos os dias. A gente vivencia isso. E eu acho que uma das perguntas que me foi feita, que eu não me lembro agora, eu não anotei, foi justamente a respeito dessa questão de submissão a sacerdócio.
A gente tem que entender que o sacerdote ele tem uma missão, ele tem uma função. Ele não é Deus na Terra, tá? Quando eu falo de Deus, não estou falando de um Deus cristão não, porque Exu pode ser o meu Deus, o Orixá é o meu Deus. Então, quando a gente fala de Deus, não é o Deus cristão, tá? Não importa qual é a sua crença, Buda pode ser o seu Deus, a vaca pode ser a sua deusa, não importa qual, tá? Então, o sacerdote, ele não é o Deus na Terra. Ele é detentor de um conhecimento, de práticas, ele é detentor de uma missão espiritual que ele vai te orientar. Ele é um orientador espiritual. Se você tem problema psicológico, a sua cura está com o psicólogo. Se você tem problema de saúde, a sua cura está na medicina. A gente tem que aprender a separar as coisas. O Orixá, o Exu, qualquer divindade, seja ela quem for, ela pode fazer pela sua saúde, ela pode fazer pelo seu emocional, ela pode fazer pelo seu social, ela pode fazer pelo seu familiar, mas tem coisas que o sacerdote não vai fazer. Você toma um monte de decisão errada, faz um monte de merda na vida, quer pegar todos esses problemas, botar na sacolinha e jogar no colo do sacerdote, como se o sacerdote fosse obrigado a resolver os seus problemas? Não. Como se Exu fosse obrigado a resolver os seus problemas? Também não. Como se Deus fosse obrigado a resolver os seus problemas? Também não. Como se o diabo fosse obrigado a resolver os seus problemas? Também não. Porque quem cria os problemas são vocês. Somos nós, seres humanos, que criamos problemas. Porque pensamos, agimos. Simples assim. O sacerdote, ele é orientador. Ele vai te orientar no que você deve fazer dentro da visão e da experiência de vida dele. Quando você leva em consideração que um sacerdote ele lida com vidas de várias pessoas diferentes, ele tem além da própria experiência de vida dele, e também tem a experiência do que aconteceu na vida de outras pessoas que ele orientou, o que deu certo, o que não deu certo. Porque todo sacerdote, além dele ser sacerdote, ele é ser humano e também tem o direito de errar. Ele não é perfeito, não existe ser humano perfeito. Ninguém foi perfeito, absolutamente ninguém. Entendeu? Então, é importante que a gente compreenda isso. O sacerdote ele vai orientar as decisões que vai tomar é você. Olha, eu gosto de operar no mercado financeiro. Adoro perder dinheiro com o mercado financeiro. Entendeu? O que acontece? Existe técnica. A gente faz um curso, a gente aprende as técnicas de operar, né? Visualização de gráfico, candlestick, formato, padrões, beleza. Mas no final de tudo, na hora que a gente está operando, quem é que toma a decisão? Sou eu. Se eu tomo a decisão correta, eu ganho dinheiro. Se eu tomo a decisão errada, eu perco dinheiro. Na vida também é assim. Toda escolha que você faz correta, você vai ter frutos positivos. E toda escolha que você faz de errado, você vai ter frutos podres que você vai recolher. Não tem jeito. Porque a decisão, no final das contas, é nossa. O seu sacerdote vai te dar a visão, baseado na experiência dele, mas no final a escolha, a decisão é sua. Se ele fala que você não faça, você resolve não fazer, a escolha foi sua. Se ele fala faça e você resolveu fazer, a escolha também foi sua. Então a gente tem que entender determinadas coisas e saber separar o que é positivo do que é negativo. Imagina uma pessoa que ela é positiva para a sua vida, ela te apoia, ela estava lá do seu lado o tempo todo, aí de repente o sacerdote chega e fala: se eu não gosto dessa pessoa, eu não quero que você conviva com ela. Aí você vai deixar de conviver com a pessoa positiva, vai conviver com um monte de gente podre. Por quê? Porque você está submisso à vontade de um ser humano. Isso é bom para você? Bom, se você resolveu que sim, foi uma escolha sua. É isso que as nossas religiões de matriz afro-brasileira nos ensinam.
principalmente a quimbanda. A umbanda não, o candomblé não. Umbanda e candomblé vai ensinar você a ser submisso, sim. Tanto é que você tem hierarquia religiosa, né? No candomblé você tem que ficar baixando para as pessoas, né? Para aqueles que são mais velhos de religião do que você, né? Ficar dobando, pedindo bênção. Bênção até que é uma coisa que eu acho bonito porque é um sinônimo de respeito. Mas existe um porquê disso dentro da religião? Existe, faz parte do dogma religioso. Estou aqui só mostrando que é um processo de submissão, tá? Então, existem muitas regras e normas dentro do candomblé que são opressores, sim, que são de submissão, sim. Não posso negar e não posso ser hipócrita de negar isso. Mas faz parte do processo religioso brasileiro que se criou aqui no Brasil, porque o candomblé não é africano, nunca foi, nunca será. Tá? O candomblé ele é brasileiro, criado no Brasil, de matriz brasileira, não é matriz africana. Para ser matriz africana, ele teria que ser criado e desenvolvido na África. O Ixaxelabá é africano, o Ifá é africano, mas o candomblé é brasileiro, surgiu no Brasil. A quimbanda é brasileira, não é europeia, não é africana. O quimbanda, a palavra que vem do quimundo, né, que vem lá da África, mas a religião quimbanda, o culto quimbanda é brasileiro. Beleza? Então a gente precisa entender essas questões. Eu trouxe esse vídeo, eu já vou ir parando por aqui, porque era muita gente me perguntando sempre a mesma coisa. O que é quimbanda? Como é que se pratica candomblé? O que é candomblé? Que são muitas vezes jovens que começam a ver vídeos, né? E aí a gente acaba falando, por exemplo, pergunta, você é cristão? Eu falo, não. Eu também não escondo, não tem porquê eu não ter vergonha de quem eu sou, essa é a minha identidade. E aí eles começam a questionar e perguntar automaticamente pessoas que me procuram para jogo de búzios, que também não são da religião, né? E que vêm questionar a respeito da nossa religião, da nossa religiosidade, da nossa crença. E eu tentei trazer aqui alguns elementos, né, de algumas perguntas que me foram feitas. Na verdade foram feitas várias perguntas, algumas eu já nem lembro mais, e eu caí na besteira de não anotar, eu não escrevi. E aí você sabe, no Instagram daqui a pouco ele pega e some aquilo ali, perde aquilo ali, e eu deixei passar, não anotei, acabei não trazendo todas as perguntas que me foram feitas. Então se eu não respondi a sua pergunta nesse vídeo, me desculpe, tá? Foi porque realmente é a falta de prática, né, de experiência, de ficar fazendo live, porque eu não tenho esse hábito, né? Gravei alguns vídeos na época do antigo Facebook que eu tinha, nem é o Facebook atual, e é isso aí, eu tento trazer com naturalidade para vocês um pensamento meu, para reflexão, que vocês possam refletir um pouco a respeito do padrão de vida de vocês. Eu não falo de padrão de vida no sentido de condição financeira, socioeconômica, não. É padrão de vida no sentido de quem sou eu, quem é você? Aquilo que você vive está realmente trazendo satisfação para você? Aonde você está realmente está satisfatório para você? Então assim, se está, continue. Se é isso que você quer para a sua vida, continue. Entendeu? Agora, se não está, reveja os seus valores, reveja os seus princípios, questione, pergunte. Porque, gente, não tem coisa pior do que você muitas vezes estar num ambiente que não te faz mal, um ambiente que te faz mal, um ambiente que não te traz benefício nenhum, e você está olhando para o lado, você está vendo um monte de gente tóxica do seu lado, um monte de gente tóxica no sentido que eu digo, de não te trazer um discernimento claro, evidente, né? De trazer para você um apoio moral, de trazer para você um apoio que faça com que você seja um indivíduo capaz. Que às vezes o que você precisa não é de alguém que te dê algo, é de alguém que te dê uma palavra, que te mostre um direcionamento.
Existe um ditado que eu aprendi que é muito certo, né? Que é até o ditado do seu Zé, que ele fala: cuidado ao ajudar um fudido. Você não sabe por que ele está fudido, o que ele fez para estar fudido, entendeu? Tem pessoas que estão passando dificuldade por queimações, porque as pessoas fazem mesmo queimação. Tem casamento que está sendo deteriorado aí por causa de macumba, entendeu? Por causa de amarração. Tem pessoas que estão se relacionando. Ah, eu estou com fulano, não sei nem por que eu estou com fulano. Nossa, eu estou com fulano, eu não consigo me desvincular de fulano. Por quê? A pessoa está o tempo todo renovando a macumba, querida. E aí você fica com aquela pessoa sem gostar dela. Você quer se livrar dela, você não consegue se livrar. Você acha que isso é normal? Para uma mente sadia? As pessoas fazem mesmo queimação, fazem macumba mesmo, entendeu? E Exu vai te livrar disso, o Orixá vai te livrar disso quando você tiver discernimento. Só que primeiro você tem que aceitar. E aceitar, muitas vezes, é até a opinião daquele que não vai passar a mão na sua cabeça. Amigo não é aquele que te abraça a todo instante, não. Amigo também é aquele que te dá umas porradas de vez em quando e que diz: acorda, toma vergonha na cara. Não existe amigo melhor do que Exu, porque ele faz isso tão bem feito que vocês não têm noção. Ele não vai passar a mão na sua cabeça. Quando a gente faz merda, Exu é o primeiro a chegar e dar 3 tapas na cara da gente. Entendeu? Para fazer a gente mudar a visão, mudar a postura, mudar a atitude, mudar de lugar, mudar de casa, mudar de família. É isso aí. Então, olha, eu vou dar só para poder finalizar, eu vou dar um outro exemplo. Tem uma pessoa que ela tem um relacionamento, ela é casada, e ela aprendeu dentro da igreja que ela tem que ser fiel ao marido dela. O cara é o coice em vida, ignorante até não poder mais, agressivo, e ela tem que ser submissa, aguentar as palhaçadas do marido, porque uma crença religiosa diz para ela que ela tem que ser submissa ao marido. Gente, ninguém nasceu para sofrer. Ninguém nasceu para sofrer. Tá opressiva? Tá tóxico o relacionamento? Você ainda está no relacionamento porque você quer. Escolhas. Você está escolhendo isso. A pessoa que eu estou falando sabe o que eu estou falando. Entendeu? Ela está vivendo isso que você quer. Não é indireta não, é uma direta objetiva, tá? Então entenda, toxicidade a gente elimina. A gente elimina, simples assim. Beleza? Então, gente, eu vou parar por aqui, já quase 1 hora de vídeo aí, 53 minutos de vídeo. Eu vou parar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa as pessoas que eu não respondi, desculpa as pessoas que eu não trouxe discernimento. Eu realmente esqueci de anotar. Mas se você tiver alguma pergunta para fazer, coloque lá na minha caixinha. Na caixinha não tem caixinha mais, né? Coloque lá no meu Instagram. Pode mandar no Instagram, pode mandar no WhatsApp, pode mandar lá no Facebook. Pode colocar. A gente vou esperar essas 24 horas aí que o YouTube pediu. E se for preciso, a gente faz uma outra live trazendo a resposta para vocês, tá? Então, agradeço a você pela paciência de ter assistido esse vídeo. Eu queria trazer isso hoje sobre religião, porque é importante a gente entender que a religião é um dos pilares de formação cultural, social. E nós vivemos numa sociedade de massa cristã e tem muita gente sofrendo, tem muita gente vivendo angústias profundas, que estão com verdadeiras doenças emocionais e psicológicas, porque querem se libertar e não conseguem, por medo de repressão social. Porque é mais fácil ser aceitável do que lutar contra o sistema. Então eu digo para vocês o seguinte: é melhor você ser livre e deitar na sua cama com a cabeça tranquila, ciente de que você está fazendo o que é melhor para você,
do que ter que fazer aquilo que é socialmente aceito. Tá? Então, as pessoas às vezes ficam chocadas quando eu falo, eu não sou cristão. Não, eu não sou cristão. Eu estou bem com isso. Sou feliz com isso. Sou realizado com isso. Amo os meus orixás, amo os meus exus, meus mestres. Eles me complementam. Eu tenho liberdade de falar isso. Eu tenho liberdade de culto. Eu moro num país laico. Eu não sou obrigado a ficar seguindo o padrão social. Entenderam, gente? Da mesma forma que eu estou falando de mim, eu estou falando isso para você. Vocês não são obrigados a ficar seguindo o padrão social. Sejam livres, se libertem. Beleza? Um forte abraço e até a próxima.